Com o aumento das compras online, o MPRJ tem recebido mais comunicações na ouvidoria sobre o assunto? Sim, nós verificamos esse aumento das reclamações, né, das compras online. Se nós compararmos os números de 2019 com os números de 2020, é possível constatar um aumento de quase 70% das reclamações sobre as compras online. Não é, contudo, o nosso tema mais reclamado no Ministério Público. Tá? A gente verifica o aumento, mas ele é o 8º tema entre os temas reclamados durante a pandemia. Eu posso afirmar, contudo, que, junto aos PROCONs, ele é, sim, o tema mais reclamado. Quais as maiores reclamações que o MPRJ constata? O primeiro absoluto é a água, tá? Desabastecimento, irregularidades no fornecimento. Isso tem 2 fatores principais. Um deles é a importância, né, do regular abastecimento de água num momento de uma pandemia, em que é necessária uma higienização, lavagem constante das mãos. E o outro foram alguns problemas ocorridos. Nós tivemos lá no início de 2020 o episódio da geosmina, que todo mundo lembra. Né? A água ficou com turbidez, com cheiro, com gosto. E em seguida tivemos também o episódio da falha na elevatória do Lameirão, que causou um desabastecimento em algumas áreas, né? E agora no início de 2021 tivemos novamente problema com turbidez, né? E isso tudo gera um aumento grande das reclamações referentes ao abastecimento de água. Em segundo lugar, ficaram os empréstimos bancários, né? Houve muita reclamação de empréstimos consignados, ou porque não foram solicitados, ou alguma cláusula contratual que o consumidor reclama. Em terceiro lugar, o tema dos ônibus, que também foi bastante associado à pandemia, a questão da redução da frota, o desaparecimento das linhas, que prejudica demais o consumidor no momento em que a gente precisa manter um distanciamento social, porque acaba gerando superlotação nos veículos. Isso também foi objeto de muitas reclamações dos consumidores e foi objeto, inclusive, de uma campanha que o CAU Consumidor fez na seção Fiscal Cidadão do site Consumidor Vencedor, em que a gente chamava os consumidores a conhecer aquelas linhas que já tinham ação do Ministério Público, né, e denunciar se a decisão estivesse sendo descumprida, e fazer também comunicações novas sobre linhas que o Ministério Público não tinha ainda atuado, mas que estavam com esse problema. Como o MPRJ atua na área do direito do consumidor? O MPRJ atua na tutela individual ou apenas na tutela coletiva? Isso é sempre importante frisar, né? O Ministério Público, ele atua sempre na tutela coletiva, né? Ele defende a coletividade de consumidores, nunca um único consumidor em específico. Então, toda vez que a gente recebe uma reclamação, existe um trabalho de verificar a dimensão coletiva daquilo que foi reclamado. Algumas vezes, uma única reclamação já dá para a gente uma dimensão coletiva. Por exemplo, está reclamando de uma publicidade enganosa de um determinado veículo, uma publicidade que passou na TV ou que saiu no jornal, ou seja, ela atingiu um número incontável de consumidores, né? Ou uma cláusula de um contrato bancário, porque todos os consumidores que têm aquele produto bancário, eles têm esse mesmo contrato. E há casos em que a gente precisa realmente do número de reclamações. Se alguém nos diz, por exemplo, olha, eu comprei num determinado site, não recebi o produto, a princípio é um problema individual. Mas se a gente recebe 100, 200, 500 reclamações, a gente verifica que o problema está se tornando coletivo, né? Que aquele site está com um problema de entrega. Ele não está fornecendo como deveria e está atingindo assim a coletividade de consumidores. Como o MPRJ atua nessa questão de garantir o direito dos cidadãos? Qual a diferença entre o consumidor procurar o PROCON ou o MPRJ, por exemplo? Bom, como regra geral, o consumidor, quando procura o PROCON, ele quer resolver o problema individual dele, né? O PROCON vai orientá-lo, ele vai notificar o fornecedor, vai tentar uma conciliação, vai tentar a solução para aquele caso. Por exemplo, receber o produto que ele comprou e não recebeu, né? E se não for recebido, o PROCON, enfim, vai multar, verificar se havendo a lesão ao consumidor, eles podem aplicar multa. Já o Ministério Público, não. O Ministério Público ele sempre atua pelo coletivo. Então, recebendo a reclamação, verificando que o problema é coletivo, pode ser adotada uma medida judicial ou extrajudicial pelo Ministério Público, né? Mas o interessante é que sempre vai beneficiar a coletividade de consumidores. O que o Ministério Público busca sempre é a adequação da conduta daquele fornecedor.
Então, que ele pare de praticar uma determinada conduta considerada abusiva, né? Que ele deixe de cobrar uma determinada taxa, que ele restitua algo que foi cobrado indevidamente. Isso beneficia todos os consumidores e não só aquele que reclamou para o Ministério Público. No sistema consumidor vencedor, quem entra lá e for fazer uma reclamação vai verificar que tem uma opçãozinha. Você quer encaminhar sua reclamação também para o PROCON? Né? E aí, clicando ali, a pessoa vai comunicar ao Ministério Público para atuar no coletivo e vai buscar o apoio do PROCON para aquele problema individual. A senhora poderia citar casos da atuação do MPRJ em prol dos direitos do consumidor? Que desaparecem, né? Os problemas do Rio Card, a questão do reajuste abusivo das passagens de ônibus, tudo isso. Telecomunicações, né? Aquele serviço de telecomunicações que não está funcionando numa determinada localidade, às vezes no município o celular não pega de uma determinada operadora, então o Ministério Público atua também. Assim, o leque de atuação do Ministério Público do Consumidor é muito vasto. Pode ser um plano de saúde, né, que tem ali uma determinada cláusula abusiva num contrato, um banco, tudo isso pode ser objeto da atuação do Ministério Público. Eu vou aproveitar o gancho da água, que é o nosso tema mais reclamado, né, e falar o que foi feito em relação a essa questão do abastecimento. Existe uma ação civil pública do GAEMA, né, que busca garantir a regularidade do abastecimento para todos os consumidores. Já há uma decisão judicial favorável obrigando a fornecedora a manter o fornecimento de forma contínua. Tá? Paralelamente a isso, existe uma ação de indenização dos consumidores que foram atingidos pelo episódio da Geosmina e uma segunda ação também de indenização dos consumidores, né, atingidos pelas falhas da elevatória do Lameirão. Essa segunda ação resultou num termo de ajustamento de conduta. Então, já há um direito assegurado, né? A SEDAI já se comprometeu a restituir 25% do valor das contas daqueles consumidores que foram afetados no período da falha da elevatória pela intermitência do fornecimento de água. Nesse caso, o GAEMA atuou em apoio a um inquérito que iniciou numa promotoria do consumidor. Então, na verdade, a garantia do abastecimento de água, né, a água com as condições de potabilidade devidas e com um abastecimento contínuo é também consumidor. Né? Então, o GAEMA atua em apoio ao inquérito do consumidor e o GAEMA também tinha um inquérito sobre qualidade da água especificamente. Né? Então, foi feita uma atuação em conjunto e a parte só consumidor ficou a indenização. Quem tiver interesse em conhecer mais da atuação do Ministério Público, não só sobre água, mas sobre todos os temas, pode acessar o site Consumidor Vencedor, que ele é feito exatamente para isso. Lá a gente divulga todas as ações civis públicas do Ministério Público, né, divulga todos os termos de ajustamento de conduta, as vitórias obtidas. É muito fácil de usar, é fácil de pesquisar, né? Pode digitar ali o nome do fornecedor de interesse e obter todas as ações que já foram ajuizadas, não só do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque esse site se tornou nacional, então temos informações sobre a atuação do Ministério Público de todos os estados e do Ministério Público Federal também. Onde o consumidor pode saber mais sobre seus direitos? Qual o primeiro passo quando se sente lesado com alguma compra? Eu indico, em primeiro lugar, o próprio Consumidor Vencedor. Né? Ali é possível, numa linguagem simplificada, acessível, verificar todas as ações, todas as vitórias, né, em relação a um determinado fornecedor. Então, ele vai ver ali o direito que já foi assegurado, tudo de fácil acesso. A Coordenadoria de Comunicação, também com apoio do CAU Consumidor, nesse mês de março, que é o mês do consumidor, vai estar divulgando nas redes sociais dicas, né, dicas sobre compras online para o consumidor se informar. E sobre compra especificamente, temos também uma cartilha virtual que foi elaborada pelo Ministério Público com o apoio dos PROCONs, da Comissão de Defesa do Consumidor, e está disponível igualmente no site Consumidor Vencedor. Basta acessar a seção de dicas e procurar a cartilha de compras para se informar. Agora, o consumidor que comprou e foi lesado, o que a gente orienta sempre, em primeiro lugar, é entrar em contato com o fornecedor para resolver o problema. Não conseguindo resolver o problema com o fornecedor, aí sim o segundo passo é buscar um órgão de defesa do consumidor. É importante o consumidor estar bem informado sobre os direitos dele, porque ele vai saber o que ele pode exigir daquele fornecedor, né?
E saber também o que procurar na hora de fazer a compra, para fazer uma compra segura, buscar um site seguro, né? Verificar se não é um site que é muito reclamado, por exemplo, na plataforma consumidor.gov, né? Ou que de repente tem ação do Ministério Público, ele vai lá e se informa se o problema já foi resolvido, de repente já tem um compromisso, aquele site já se comprometeu a cumprir uma determinada regra. Enfim, para o consumidor ter informação é muito importante.